Nessa aula, a gente vai falar de algo fascinante, um conceito que o hebraico chama de Ishtadlut, que seria o nosso esforço, mas ele não é simplesmente o esforço, é o esforço certo na busca pela riqueza. Quando a pessoa está buscando a riqueza, o sucesso, ela tem que entender algo muito interessante. Por um lado, existe o conceito de Ishtadlut, é o esforço que você tem que fazer. Ao mesmo tempo, existe um outro conceito que se chama Bitachon, que é confiança em Deus. Há necessidade de um equilíbrio entre o seu esforço, a sua diligência pessoal e a sua crença na providência divina. E isso é fundamental para a sua vida, para você estar saudável naquilo que você está fazendo e pronto para receber também a bênção divina da forma correta. O conceito de Ishtadlut, ele é o seguinte, tá? Para ficar claro. Ishtadlut significa a necessidade que você tem de empregar esforço em todas as áreas da vida, especialmente na busca de prosperidade, de bem-estar. É claro que todas as áreas da vida entram. Você quer ter um casamento que funciona bem, você tem que fazer Ishtadlut, você tem que fazer o seu esforço correto. Mas voltando para aquilo que a gente está falando, a gente aprende o seguinte: a ação é uma obrigação humana. O esforço, o trabalho é algo que Deus criou nesse mundo. Ou seja, você não vai esperar cair maná dos céus. Você vai precisar se esforçar para aquilo que você quer alcançar. Então, o Talmud ensina a gente que a diligência do homem é a chave para a prosperidade. Então, você vai ter que entender. Esse esforço inteligente, correto, ele é a chave da tua prosperidade. Só que aqui é que você vai ter que tomar muito cuidado. Porque a pessoa ela pode pensar agora o seguinte, que então, já que o meu esforço é a chave para a prosperidade, eu tenho que me esforçar de 7 horas da manhã até 3 horas da madrugada. Está errado. Porque aí você está saindo do equilíbrio que Deus mesmo falou. Porque a ideia é você fazer o esforço, você ser uma pessoa esforçada, diligente, uma pessoa que não é preguiçosa, uma pessoa que não está procrastinando, mas Deus exige de você o esforço que ele é considerado normal. O esforço que não é considerado normal, ele é chamado de desespero, ele é chamado de falta de confiança em Deus. O povo de Israel, de alguma forma, ele acaba usando isso aqui de uma forma muito interessante. Mesmo pessoas, que não eram, talvez, exemplos exatamente de fé, tiveram que ter fé para conseguir aquilo que elas queriam. Pensem só, o povo judeu passou pelo Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram assassinados. E você pensa, depois de 2000 anos, onde a maioria do povo estava longe de Israel, será que esse é o momento de criar o Estado de Israel, quando o povo de Israel está tão enfraquecido? E aí surge um personagem chamado David Ben-Gurion. E ele é um dos principais, talvez até o principal arquiteto da criação do Estado de Israel. Ele foi um líder visionário e ele fez realmente esforços muito grandes para isso acontecer, para a criação do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, ele falava, eu me esforço demais, mas eu preciso acreditar de que não vai bastar isso. Eu vou ter que acreditar num sonho que de alguma forma ele vai acontecer. A gente chama isso de Deus. Então a pessoa faz o esforço dele e ela entende que Deus vai estar caminhando junto. Essa é a principal forma da pessoa utilizar o seu esforço da forma correta. Então, outra vez, a ideia que eu quero passar aqui, ela é muito, muito importante. Ele é um conceito espiritual, ele é especialmente um conceito muito, muito, muito espiritual, mas é um conceito espiritual que influencia completamente tudo o que acontece na sua vida. A Bíblia fala que existe um erro de pessoas que elas pensam que através da minha força que eu vou alcançar tudo. E elas não entendem o versículo que está do lado no Deuteronômio que fala que Deus te dá as forças para você alcançar. Então Deus fala, eu estou te dando forças, utiliza elas da forma mais bonita, usa seus talentos, usa suas capacidades, mas chega um momento em que você tem que parar. Por que você tem que parar? Você pode falar, não, vou continuar sem parar, eu tenho que me esforçar, não posso parar. Isso é falta
de confiança. Em outras palavras, a pessoa está tirando Deus do mundo. Ela está falando, depende só de mim. E é um princípio que aparece na Bíblia inúmeras vezes. Deus está nesse mundo. Deus controla muito do que acontece. E nesse controle divino, Deus, no final das contas, sim, Ele abençoa a pessoa diligente. É verdade, às vezes a gente não entende todos os planos divinos, então tem uma pessoa que ela é preguiçosa, ela vai ganhar na loteria. Mas curiosamente, o que você vai ver? Que em mais de 90% dos casos, 5 anos depois, ela estava mais pobre do que antes de ganhar. Isso são estatísticas, são números. Então, qual é o ponto? Deixa eu tentar deixar isso muito claro para você. Quando a pessoa entende que Deus, Ele criou o mundo e Deus, Ele continua com a sua providência no mundo. Então ele está olhando para cada ser humano. Só que aqui vem um versículo dos profetas que ele é muito importante. Esse versículo ele diz assim: Baruch HaGever Asher Iftach B'Hashem. Bendito é o homem que confia em Deus. E qual a continuação? Ve'ayah Hashem Iftacho. E Deus passa a ser a sua confiança. Por outro lado, está escrito Arur HaGever. Maldito o homem que coloca a sua confiança em outros homens, somente no seu potencial, em pessoas importantes. O que aconteceu? Essa pessoa falando, olha só, agora eu ando com gente importante, agora eu ando com políticos, eu ando com gente de influência, eu ando com milionários, agora vai dar tudo certo. E ela pensa que esse é o esforço e que daqui vem a bênção. Deus fala, é mesmo? Você pensa dessa forma? Então, você pode se virar com as leis naturais. E isso é um grande segredo bíblico. O segredo bíblico diz assim, quando você botar a sua confiança em Deus, você faz o seu esforço, você coloca a sua confiança em Deus, então você entra num caminho onde a providência divina ela é específica para você. Você não é mais regido pelas leis naturais, você é regido por Deus. Isso significa que sempre vai dar tudo certo? Sim e não. Vou explicar. Nem sempre você vai ter o sucesso que você está esperando. Muitas vezes você vai ter, mas tem vezes que não. Mas por que eu falei não e sim, sim e não? Então, às vezes você não vai ter o sucesso, mas é para o seu bem. É Deus olhando para você, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Então, os meus avós, quando estavam na Polônia e tentaram fazer negócios e não deu certo, então meu avô foi obrigado a sair da Polônia, porque ele estava numa pobreza muito grande e ele entendeu mais tarde que essa pobreza foi o que salvou a vida dele e de toda a nossa família, porque começou o Holocausto. Então, aquilo que não deu certo foi a providência. Ele colocou a confiança dele em Deus. Teoricamente não deu certo, mas deu certo. É o não que é o sim. Então, mais tarde deu certo no Brasil, não na Polônia. E existe um outro tipo de pessoa que ela fala, olha, depende tudo somente de mim, dos meus esforços, da minha capacidade, dos meus contatos, dos favores de outras pessoas e assim por diante. Deus fala, quando isso acontece, você sai da providência divina e você entra no que se chama providência do mundo natural. Você está sob as leis da natureza. Então, não existe mais nenhuma forma de você conseguir algo que talvez, se você tivesse ligado com Deus, você iria conseguir. São leis naturais. É a probabilidade, a estatística do mundo natural. E aí a pessoa muitas vezes vai se dar mal. Então, na verdade, esse é o grande princípio da Estadlut. O esforço tem que vir, mas ele vem junto com a confiança, com a fé em Deus.